Olá, meus caros amigos, uma ótima tarde, uma ótima semana. Independente do momento que vocês estiverem escutando essa meditação, eu espero que vocês estejam bem. Na verdade, hoje não é uma meditação, né? Como eu já tô com vício de linguagem. Na verdade, eu gosto tanto das nossas meditações que eu já fico na expectativa delas chegarem, né? Hoje vamos falar sobre o perdão. Perdão, uma palavrinha tão complexa e tão pequena, né? Faz a gente pensar em tanta coisa, cria emoções, cria revolta e cria até bloqueios, sabia? Acho que o perdão é uma atitude, uma escolha de postura. Recentemente eu tenho dito que o perdão é uma semente que se planta no coração e que espera o tempo certo para aquela árvore poder crescer. Então tem 3 etapas, né? Primeiro, a decisão de plantar a semente. Primeira etapa. Segunda, o crescimento daquela árvore. E o terceiro é os frutos. Acho que é o resultado, é quando aquele processo começa a dar sinais de que algo mudou dentro de você, de que algo realmente não é mais o mesmo. De algum modo, toda essa etapa, organizando um pouco a nossa reflexão, partindo da primeira etapa, a plantação da semente. Quando eu decido plantar essa semente na minha alma? Eu acho que a primeira coisa a se falar dentro desse assunto não é sobre perdão, é sobre mágoas. As mágoas bloqueiam o coração de maneira tão intensa. É como se as mágoas interrompessem o fluxo de amor que as pessoas sentem por elas mesmas. Só que todos nós temos crenças nem tanto positivas, inclinações nem tanto virtuosas. Então, muitas vezes, quando alguém me faz um mal, eu me identifico com aquele mal, eu me identifico com aquela ação, com aquela atitude. Acho que o mais difícil de processar a mágoa é justamente esse ponto. O ponto ao qual eu compartilho daquilo que me ocorreu. O ponto ao qual do quanto eu concordo com aquilo. Só que essa concordância não é algo superficial. É algo que está no profundo do ser. Então talvez não é que é melhor, é mais fácil ficar magoado no lugar da vítima. E isso não tem nada a ver com vitimismo de certo modo, mas sim sobre a busca de ferramentas, né? O buscador que mora em ti, o buscador que mora em mim, ou a buscadora que mora em ti, tem que abrir o teu caminho dentro da tua própria floresta e buscar novas coisas, novas modelagens mentais que façam você acreditar que a vida pode ser vista de um modo diferente e que tudo que te aconteceu também pode ser relido
ou ressignificado, né? Como uma lição, como um aprendizado. E lição e aprendizado é algo da razão, é algo do campo racional. E quando eu falo em perdão, também pode haver razão, mas é algo muito mais ligado ao campo das emoções, as dores, os desconfortos. Mas eu conseguindo me nutrir de uma crença, de uma explicação racional para aquilo, eu consigo liberar o campo das emoções, né? São 3 campos distintos: emoções, razão e intuição. Os 3 se entrelaçam como em uma sinfonia, mas quando um está bloqueado por acontecimentos e fatos, prejudica profundamente o outro. Então é como se precisássemos, antes de mais nada, manter a harmonia, manter a conexão entre as diferentes partes de nós. Porque se a gente for parar para pensar, tudo é sobre a gente. Até o relacionamento que nos relacionamos com o outro também é um relacionamento com nós mesmos. Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, de cara o outro já nos incomoda, é difícil. A primeira impulsividade é para se isolar e se fechar um pouco. Então, voltando ao assunto do perdão, parte muito dentro dessa decisão, né? Dessa decisão de se eu posso fazer hoje, então eu vou deixar para lá aquilo que eu ia guardar para amanhã. Se eu posso me libertar hoje, abrir meu coração e dizer sim para o que aconteceu. E esse sim é uma palavra muito simples, mas é como um ponto. Se você chegar num lago bem grande, talvez quilométrico, e jogar uma pequena pedra no centro do espelho d'água, vai ver que por todo o entorno se dissipa uma onda que faz a água se movimentar na superfície onde a gente consegue enxergar, mas também essa água se movimenta em profundidade, em movimentos infinitesimalmente pequenos, mas sim, essa água se movimenta. Talvez o perdão seja essa pedra que jogamos no lago da nossa consciência e deixamos que a onda reverbere. Reverbere, reverbere. Acho que às vezes a gente faz as mágoas de caos, de pedestal e sobe em cima daquilo, né? Porque quando alguém nos fere, rapidamente nos sentimos superior. Porém, não somos. Não somos superiores. Somos iguais. Também erramos. Também cometemos coisas consideradas absurdas às vezes, mesmo que sejam mínimas. Mas também cometemos. Afinal, somos parte, né, de uma sinfonia muito maior do que só o que a gente enxerga. Você já parou para pensar sobre isso? Que o que a gente enxerga e o que a gente vê não é a realidade absoluta de todas as coisas, mas uma percepção relativa, porque tudo que enxergamos diz muito sobre o conteúdo que está dentro de nós. É uma interpretação. A percepção de um ponto na parede por um interlocutor é uma, por outro é outra. Porque até os elementos que definem essa percepção são diferentes.
Então nunca temos a realidade absoluta de todas as coisas, mas uma realidade relativa, materialmente explicável, assim como o nosso livre-arbítrio também é relativo em alguns casos. Porque quando nascemos imersos em um meio com padrões mentais, leva tempo para a gente enxergar aquilo, né? Enxergar aquilo. Imagine para um peixe que nasceu dentro d'água. Para ele vive no mundo dele. Não há nada de errado, né? Ele está apenas vivendo aquele universo. Talvez ele não tenha essa dimensão de água, mas apenas de espaço. Mas para a gente ele está dentro d'água. Ele está ilhado, né? Ou imerso em algo. Mas isso é uma concepção nossa. Mas não é uma concepção do ponto de vista deles. Esse exemplo é trivial, mas mostra quando estamos imersos em situações das quais não enxergamos. Talvez outra pessoa de fora enxergue, só que a gente fica como um peixe, imerso em um padrão, imerso em uma rotina, né? Um código que é difícil às vezes quebrar. Eu costumo dizer que sim, também operamos em códigos. E trazendo um pouco para o agora, quando eu penso que é tão importante estar aqui, né? Ser do ponto de vista do ser visto e do ser notado. Às vezes parece que todo mundo está se vingando do mundo, né? Todo mundo quer algo do mundo para si, mas só que não somos aquilo que juntamos, não somos aquilo que espalhamos. E se eu quero tanto receber do mundo, como não ficar magoado? Será que quando eu quero receber eu recebo o suficiente? É impossível determinar. Acho que isso só determina quando eu me dou. Quando eu não tenho uma expectativa definida daquilo que eu posso receber, sim, pode ser o suficiente, mas quando já existe uma cobrança, geralmente é de um coração magoado que não consegue dar amor a si mesmo. E se eu, enquanto sujeito, não consigo dar amor e afeto a mim mesmo, o que mais eu vou conseguir dar a mim mesmo se são as primeiras coisas? É uma pessoa bloqueada, com um relacionamento bloqueado. É exatamente nesse ponto que entra a semente do perdão, para reverberar todos esses sentimentos, transmutar todas essas energias. E com o passar do tempo, eu ou você, nós, como gostamos de pensar, vamos se construindo, incorporando ao nosso pensamento, à nossa cultura, novos elementos, novas maneiras de pensar, novas práticas, novas inclinações. Passamos a enxergar que quase tudo ou tudo que buscamos no mundo lá fora existe no mundo de dentro. Que o mundo das causas, o nosso mundo interior, é quem dita o mundo das consequências, o mundo externo, o mundo lá fora. E os dois estão intimamente relacionados. E por mais que pareça estranho, só lembra que tudo que você vê é consciência e existe um universo de pensamentos, escolhas, decisões que se chama inconsciente. É como uma sala de máquina escura
que a gente penetra às vezes com a nossa lanterna da consciência, mas que é impossível definir tudo e todas as variáveis e elementos que configuram aquilo. Mas eu posso escolher estar sempre dando uma informação inconsciente para o meu cérebro. E parece uma coisa astronômica falando, né? Na hora de fazer, nossa, como eu faço isso? Eu perdoo. Sim, simples assim. Diz para você. Eu me perdoo. Que o perdão começa em você, com você mesmo. Eu me perdoo. Diz isso para você agora. E lembra daquela situação que você se culpa tanto, que você se castiga, se machuca tanto e diz: eu perdoo. Sim, é para dizer agora. Isso é muito interessante porque às vezes a gente, assim como a pedra, pequena pedra que foi jogada no espelho d'água e reverberou uma onda por todo aquele lago, fora uma pequena pedra, mas que resultou em um movimento astronômico e estrondoso, mesmo sendo sutil e muito leve. O perdão no seu coração também é assim. É uma pedrinha, uma sementinha que você lança e deixa que aquela onda propague. E para lançar essa semente, começa com a frase: eu me perdoo. Eu me perdoo. E vai doer, claro que vai doer. Mas é claro que vai incomodar, é óbvio. Mas já estava doendo, já estava incomodando há muito tempo. Talvez você não tenha percebido. E agora, essa conversa conseguiu te mostrar esse ponto que você não tinha observado, mas ele já estava aí. Como uma ferida aberta, talvez jorrando até sangue. Mas agora você conseguiu perceber. E talvez assim você também tenha percebido que você não precisa mais disso para sobreviver. Que você pode ir além, viver de maneira leve. Essa semana eu escrevi uma frase que dizia assim: o perdão é a maior vingança que pode existir. Porque o perdão liberta e permite que a pessoa magoada devolva tudo para o abusador. Isso é muito profundo, porque nós, enquanto magoados e machucados, a nossa alma busca a reparação. É instintivo buscar que a pessoa que nos feriu ou a situação seja reparada pela própria vida ou pela própria pessoa. Talvez por isso tantas pessoas busquem aparecer, ser vistas. Mas só que quem fere só tem aquilo para oferecer. Só tem o instrumento de ferir. Então é preciso perdoar para poder se libertar. E permitir que novas portas sejam abertas. E que novos contextos consigam reparar a dor da tua alma. Esse processo já é mais à frente, sim. Aqui a árvore já começa a desenvolver. Já são os primeiros galhos que começam a crescer. E você vê que a vida é muito maior do que o nosso ego. O nosso ego é positivo, mas ele é uma fração do espaço. Eu gosto de pensar no ego dessa forma. Imagine que você está aqui, agora, escutando essa meditação. E a sua consciência do seu eu verdadeiro, a sua consciência plena, está a quilômetros de você. Daqui a 10 anos você não vai alcançar essa consciência plena de que você é, de quem você é.
daqui 30 anos você também não vai alcançar, pois os nossos passos são pequenos. Porém, essa distância de quem eu realmente sou e o hoje, eu que está aqui, que eu me conheço, esse eu de hoje, essa distância é o ego. Quando eu nada me conheço, essa distância é muito grande. Então dizemos que a pessoa é egocêntrica, egoísta, só vê os defeitos dos outros, não tem empatia, não vê realmente quem ela é. Quando a pessoa se conhece muito, essa distância diminui, porque ela já consegue ter uma noção sobre as suas ações, os seus comportamentos, e ela também consegue aceitar a opinião do outro ou a visão do outro e processar aquilo diante da concepção que ele sabe dele ou dela. Então, esse ego define muita coisa, porque algo, quando me acontece, me machuca, talvez seja algo que eu também faço. E quando eu trabalho isso à luz do autoconhecimento, eu consigo me libertar. Eu consigo substituir os meus padrões mentais, espirituais, emocionais. É o trabalho da terapia, não tem jeito. Mas é o trabalho da busca, da leitura, das interações, das novas conversas. É o trabalho da descoberta e da exploração. E isso é você que precisa fazer, meu caro amigo e minha cara amiga. Nesse trabalho você vai buscar coisas no mundo todo. Às vezes sem sair de casa. Talvez no mundo todo que existe dentro da sua cabeça. Ou no mundo todo de ferramentas e conhecimento que existe na palma da sua mão, pela internet. Coisas que você se identifique, coisas que nutrem a sua alma, desde boas práticas de terapia ocupacional, como pintar, desenhar, cantar, costurar, fazer atividade física, que vão injetando um pouco de prazer de viver em seu coração, até atividades mais complexas. Mas tudo isso vai alimentando o seu coração de um sentimento positivo e bom, de amor, de afeto. E à medida que você vai colocando esse amor e afeto, é como ir adicionando água limpa em um copo de café. A água vai clareando, aquele café vai limpando e as mágoas vão saindo, o desejo de vingança, muitas vezes o desejo de morte, a fúria, a irritabilidade, vai tudo indo embora. Mas é um processo. Quando a água estiver branquinha, limpa, a árvore já cresceu. Aqui estamos nos frutos. Nossa, são lindos frutos. São macios, são sedosos. Esses frutos têm algo para te dizer. E eles te dizem que você não precisa mais reagir a tudo. Também você não precisa se defender e se blindar do mundo, porque nem tudo mais te afeta e nem tudo mais te convém. Só o que é bom, só o que se identifica com o que está na água limpa e pura do teu coração. Esses frutos tu pode espalhar. E assim como eu falei no início, se tu espalha amor, afeto, boas energias, tu é preenchido disso. Tu é feita disso. Acho que esses frutos não é a parte mais fácil. Mas é quando a gente olha no espelho e sente que o prazer de viver vem de algo muito maior, vem de um servir, mas não é servir por obrigação de arrecadar dinheiro, de ter conquistas financeiras, é servir pelo prazer de amar, de entregar amor, de fluir o amor.
de aceitar a vida nos termos da vida. E por mais que você seja um ermitão do autoconhecimento, um Buda, um babalorixá, sabe? Você sempre vai estar precisando se conhecer. E também você não está imune a nada. Coisas vão te acontecer o tempo todo, de pessoas mais inesperadas possíveis, porque a vida, ela urge e o universo te movimenta e ele te leva nesse movimento. Mas quando tu já tem o treino e o ferramental da rotina do perdão, tu vai passar por aquilo em segundos. Serão segundos que vão simbolizar anos que tu passou sofrendo no passado. Pensa nisso. Não acredita em tudo que eu falei, mas pensa de uma maneira reflexiva. Agora que a gente se aproxima do encerramento, tenta mentalizar o que foi bom dessa conversa. O que foi bom. Mentaliza o que foi negativo, o que você não concorda, o que você não gostou. Mentalizou os dois. São duas esferas. O que foi bom, o que te trouxe boas emoções, bons sentimentos, boas sugestões, você pega para você. O que você não gostou, o que você não concordou, você deixa aqui. Pode deixar aqui com o descobrir da mente. Não precisa você levar. Fica apenas com o que for bom. Esse exercício é um exercício que você pode aplicar em várias situações da vida. Vai evitar muitos conflitos internos. Talvez, se você conseguiu fazer isso agora de maneira clara, daqui a alguns dias ou algumas semanas, você vai conseguir plantar a semente do perdão com muita alegria. E dessa maneira, nossa, eu confesso que eu não queria que encerrasse, tá? Eu gosto muito dessa nossa conversa. Mas eu preciso deixar vocês irem. Tem muitas coisas. Não é só perdoar, né? A vida é feita de muitas outras coisas. E a gente tem que aproveitar as outras coisas da vida também. Um beijo no coração. Uma ótima semana. Muita paz, muito amor, muita reflexão. E também muita autoaceitação. Confia. Confia em você. Confia na vida. Você é preparado ou preparada para aquilo que você está enfrentando. Um grande beijo.